Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Emildo Coutinho e este vídeo, mais uma vez, vai para a playlist sobre o livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. É um livro de 500 páginas, com abas, né, orelhas, e cheio de documentos, informações. Ele ficou bem didático, essa terceira edição, porque eu coloquei os documentos ao lado do texto. Ficou assim, provando a narrativa, porque foi sugerido por um leitor para facilitar a leitura, e ao longo do tempo, desde que eu lancei a primeira edição desse livro, eu me vi forçado a ser bem didático diante das narrativas distorcidas que vinham acontecendo, né? Principalmente com o advento da internet e esses youtubers, caluniadores, né, que dão voz a essas pessoas que distorcem a história. Então assim, a narrativa vem com uma série de documentos muito importante para a nossa história. Eu não consigo assim ficar produzindo vídeos a todo instante. Eu sou professor, eu escrevo outras coisas, eu tenho que finalizar um livro. Então tudo isso aqui é documentos, assim, sabe? Por exemplo, em relação ao batismo da congregação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso já foi parte da regra e fé da igreja de Chicago. Em 1955 já existia isso. Um leitor entrou em contato comigo perguntando, eu coloquei aqui em zoom uma imagem do original italiano e com a tradução, dizendo que em 1955 já havia essa forma de batismo, como é feito hoje pela congregação. E também eu escrevi um outro livro que é contando a história da pesquisa para escrever esse, que é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Esse aqui ele tem 317 páginas, é menor, consequentemente mais barato e tudo mais, só que também ele é cheio de documentos, e-mails que eu troquei nos Estados Unidos com órgãos que têm a documentação dos primórdios dessa história, né? Mostro e-mails que eu troquei com outro pesquisador, que uma pessoa com a qual eu entrei em contato me passou, me mandou a esse outro pesquisador o meu e-mail, ele entrou em contato comigo, enfim, é um livro bem interessante também. Porém, o foco hoje aqui sobre esses dois livros é algo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Um impasse que recentemente aconteceu lá, e um leitor me pediu para atualizá-lo. Então vou aproveitar e atualizar os seguidores desse canal que se interessam por essa história, né, que eu sempre aconselho a que leiam meus livros, que é uma fonte segura. No livro anterior, eu até falei em detrimento de ideologia, gente. Eu vou continuar gravando mais vídeos de um viés político que não tem como separar as coisas, mas não deixem de adquirir esse livro por conta de ideologia. Esse livro aqui ele é neutro, como uma pessoa comentou, né, no último vídeo. Não sei se eu vou achar aqui, eu não quero também fazer vídeo longo e ficar falando bastante como... achei aqui, o Alexandro AS comentou: a paz de Deus, não sigo nenhum viés político-cultural de esquerda, porém comprei o seu livro e recomendo a todos os irmãos CCB, livro que narra e mostra os fatos de forma imparcial, né? Ele falou assim, de esquerda, esse não é um canal de esquerda,
esse não é um canal evangélico, esse é um canal de um escritor, jornalista, educador. Então os assuntos vão ser os mais diversos possíveis, porque eu quero canalizar tudo aqui. Eu só tenho um outro canal que é sobre inglês, né, que também está na minha playlist aqui. O YouTube dá condição de, na minha playlist, eu trazer um outro canal, mas eu não quero fazer canais diversos, assim, até coisas de família e tal, eu tenho aqui na minha playlist sobre as adaptações da Globo, enfim. Né? Vocês olharem lá em playlist, vocês podem escolher o que ver, né? Quem quer saber dessa história, eu aconselho a continuar aqui, que eventualmente, na medida do possível, eu postarei mais coisas. Enfim, sem mais delongas, esse leitor pediu para eu atualizá-lo sobre a questão nos Estados Unidos, com a congregação cristã nos Estados Unidos, né? Christian Congregation in the United States, é CCUS, né? Quem é da congregação já está familiarizado, então eu não vou voltar a contar e narrar né, os impasses, os fatos, para o vídeo não ficar muito longo. Caso vocês queiram, eu tenho um vídeo anterior que eu falei sobre isso, né? Gravei no meu carro e tal, porque eu estava numa reforma aqui em casa e continuou desse jeito, mas agora eu resolvi gravar, é à noite, num domingo, parei um pouco de revisar meu livro para gravar este vídeo. Bom, ali, naquele meu vídeo, eu digo que não ia ser um cisma, que era algo assim, que não dá mais para se comparar com a época de Luiz Franciscon, porque na época dele havia, às vezes, até um movimento maior, seguiu outros caminhos, e ele se retira ali com poucas pessoas, fica sem o prédio, enfim. E de fato aconteceu isso lá com algumas pessoas. Porém, não dá para dizer que é o mesmo que Luiz Franciscon. Embora, claro, essas pessoas, e eles entraram em contato comigo, alguns, eles falam que sentiram da parte de Deus, que Deus está com eles e tal. Eu não quero aqui fazer julgamento. O que eu quero dizer é que, historicamente, não é a mesma coisa. Até porque Franciscon faleceu em 64, totalmente em comunhão com a obra no Brasil, totalmente aprovando a questão da construção do Brás, da nossa central, e que isso é um fato muito distorcido por essas pessoas. Ele aprovou muita coisa ao longo da sua vida na questão da organização da igreja, até porque ele teve assim uma série de situações que ele viu que faltou organização material. E diante disso aconteceram coisas muito tristes, como na Itália, a igreja que estava começando do Brasil a se organizar jurídica e materialmente falando, não tinha como reconhecer a obra na Itália, a obra na Itália foi reconhecida pela Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Posteriormente, Franciscon falou assim, que a obra na Itália foi arruinada. Então ele já tinha sofrido muitas lições, assim, digamos, e ele já estava compreendendo a questão material da espiritual. Teve um impasse em 59 na questão ali, que eles também deturpam, que ele ficou assim magoado, ou melhor dizendo assim, muita fofoca, ele não compreendeu a questão da obra que ter uma diretoria, ele falou que foi enganado. Também eu tenho um vídeo explicando isso. A gente vê que eles mudaram o estatuto, porque ele diz que não há problema nenhum, temos que ser humilde e tal, e ele mudou, e foi mudado o estatuto no Brasil, tiraram os anciães, assim como administradores, e colocaram outras pessoas, e mudaram o texto também. Uma hora eu vou falar mais sobre isso. Né? Eu estou contando tudo isso para chegar na questão dos Estados Unidos, não tem como ir mais direto ao ponto, né? Mas enfim, Franciscon faleceu totalmente aprovando a organização da obra no Brasil, né? Já tinha sofrido uma série de coisas, desde lá de Chicago, aquele cisma, que o juiz lá da corte não pôde ajudá-los, porque só tinha um estatuto muito vago. Em 28 eles criam algo mais, né? Uma convenção das igrejas, né, inorganizadas da América do Norte. Imagina, na Itália, em pleno fascismo, eles levaram aquela constituição da Igreja de Deus, Jesus é a cabeça da igreja,
o corpo são seus membros e tal, sabe? Aí fizeram um documento depois em 28, um pouco antes ali, né, da Segunda Guerra, mas isso aí não sustenta. Então, assim, ele já vinha sofrendo essas coisas. Então, assim, ele compreendeu, ele faleceu em 64. Então, dizer que faleceu em 64, né, totalmente aprovando a obra no Brasil, que foi extremamente organizada desde o início, né? Nunca aqui no Brasil teve o que lá nos Estados Unidos alguém tenta dizer que era o congregacionalismo. Eram igrejas locais, assim, eram. Porém, ainda havia uma união, igrejas não organizadas, há uma união. Tem gente que fala, uma convenção, tem gente que acha que eram igrejas diferentes no sistema assim meio de ministérios aqui, federações, eu nem sei explicar, porque eu não vou confessar que essas coisas dessas denominações, assim, eu acho incrível isso. Uma igreja que tem um monte de ministério e uma associação, lá um órgão que regulamenta, sabe? Não, a congregação é uma obra só no mundo inteiro e isso não existe. Quem sai e funda outra são dissidentes, né? Daí nos acusar, aparece o Vaticano e as igrejas católicas. Gente, elas estão certas em relação a essa organização. Quando eu leio as cartas apostólicas, eu vejo que é assim, é para manter unido ali nessa época de expansão dos Atos dos Apóstolos, a igreja unida. Então isso aí é realmente manter uma unidade do cristianismo. Mas enfim, aí dizer que essas pessoas que estão de fato nos Estados Unidos fazendo culto ali, acho que em 5 lugares, Franciscão estaria com eles, foi o que ele fez? Não, não é. Eu sinto muito, né, quem estiver assistindo isso e está congregando assim, essa pessoa que entrou em contato comigo, adquiriu meus livros, falou assim, olha, a gente vê que Deus está conosco e tal. Olha, o que eu posso dizer? Deus sabe, vamos ver daí para frente o que vai acontecer. Essa pessoa até me disse, a gente ainda não tem nome, mas mandou um vídeo, eu vi que o culto é igual, enfim. E o que aconteceu em rápidas palavras, né? Esses 5 anciãos, eles de fato queriam ter um controle. Gente, eu sei que negam isso, eles gostam, principalmente do Clinton, ali, né, desse irmão que entrou em contato comigo. O Clinton adquiriu meu livro, eu notei ele pelo clube de autores, ele colocou o nome dele e tal. Eles ficaram interessados por essa história que eu conto, até porque eles acham que vai ao encontro do que eles estão vivendo. Deixemos que eles vivenciem isso, né? Eu não quero ir muito por esse lado. O fato é que sim, em alguns lugares começou essa obra bem pequena, mas depois eu fiquei sabendo que lá em Seattle, em Washington, no estado do norte, já teve umas pessoas que saíram e tal. Mas lembra o que eu falei naquele vídeo? São obras pequenas, porque ao contrário, eles estão deixando o prédio, né? Pensar, tá, com Franciscon foi assim, mas assim, não dá mais para comparar. Franciscon faleceu, dorme no Senhor e a história agora é outra. A obra dele continua, é o tronco, sabe? Não adianta vir e querer comparar, não vai ser dessa forma, infelizmente não vai ser. Beleza, então tá, e como, né, eles estão congregando em 5 lugares ali, em alguns, né, lugares específicos, não é em todo o país. Não sei se alguns desses 5 vão congregar e vão se arrepender, porque eles ficaram só sem o ministério, né? Eles não foram desconsiderados, enfim, vamos ver daí o que vai acontecer. Aí surgiu nesse ínterim alguém que é esse pesquisador que a gente se comunicou lá, porque mandaram meu e-mail para ele. Ele escreveu para um dos membros do conselho no Brasil, contando assim, uma hora, se vocês quiserem, comenta aqui que eu gravo uma análise mais detalhada com mais tempo. Aqui vai ser geral. Contando lá aspectos assim, jurídicos até, e ele se denomina um jurista. Bom, até onde eu sei, jurista é um advogado. Que eu saiba, ele é da área de sociologia. Eu achei incrível ele se dizer que é jurista. Mas enfim, ele também pesquisa e tal, embora ele é mais acadêmico do que eu. Eu, na minha vida acadêmica, é outros assuntos, é jornalismo, literatura, né? Linguística não é nada de teologia, de religião, né? O meu assunto, minha praia, de fato, academicamente falando, é outro, né? Estou às voltas com doutorado na Federal e é sobre tradução.
né, que veio me ajudar muito nos documentos originais que eu traduzi do italiano, que por sinal tem uma palavra mal traduzida que deu fomento para má compreensão dessa história, né, que eu já falei aqui num vídeo, e foi justamente traduzida por esse pesquisador, que é a palavra carte, que ele traduziu para carta, e não, é registro, é uma credencial, é uma carteirinha que eles queriam para os pregadores lá nos Estados Unidos. Enfim, estou tentando não ser tão prolixo assim. A situação nos Estados Unidos é um caso bem particular. E esse historiador, aí, esse acadêmico, enfim, que escreveu lá para por um dos anciãos lá do Brás, ele contou todos os aspectos históricos, comparou o Estatuto de 1996 com o de 2024, que eles mudaram. E assim, ele vai fazendo comparação, daí ele chega ali numa parte onde eles disseram assim que somente atende às Assembleias Gerais dos Estados Unidos, aqueles indicados por ele. Daí do lado de lá, que ele faz um paralelo assim, do lado de lá, o Brás fala a mesma coisa, né? Que o Brás tem esse poder, essa decisão de dizer quem vai atender às reuniões. Daí ele falou assim, é a mesma coisa que o Brás faz. E tá aí. Eu achei incrível. Daí tem hora que eu penso, será que sou eu que sou muito ingênuo? Justamente isso que não pode. Realmente eles queriam o controle da obra nos Estados Unidos. Aí em comentários na internet, alguém da Argentina, um argentino entrou em contato e falou, mas na Argentina nunca foi assim e tal. Mas assim, a gente tem que considerar que a obra nos Estados Unidos, quando houve a reunificação que eu falo nesse livro, ela foi de fato assumida, né, vamos colocar assim, por brasileiros, né? 10% são americanos, como em Buffalo, é uma igreja de americanos, Chicago e outros lugares ali, uma no Canadá, só de canadenses, e enfim, porém, quem comandou, assim, embora tinha o irmão Arne Scott, com quem eu conversei muito, ele era um ancião mais velho norte-americano, mas é o Brasil, vamos usar um termo coloquial, que manda lá. É uma obra que foi, assim, principalmente com a imigração, muitos brasileiros, né, foram para lá, então é uma obra diferente de Portugal, da Argentina, né? Aí eles queriam romper com o Brasil. Então o que aconteceu? A minha filha lá atrás, né? Sobe, Ana Luísa, por favor. Aí o que aconteceu? Eu conversei com várias pessoas, eles falaram assim, eles já vinham há muito tempo querendo proibir cultos em inglês, eles queriam americanizar a igreja e não ter mais canto em português, né? Que é uma coisa assim meio assim, que não faz sentido, porque tem dia certo para os cultos, né? Onde eu congreguei, onde eu morava, minha comunidade tinha culto em espanhol, em português e inglês. Então assim, mas eles queriam, até onde eu apurei, deixar realmente americanizado e cortar os hinos, e a grande maioria é brasileira, então eles não gostaram, e outras coisas mais, né? E enfim, eles tentaram sim um golpe, tá? Dá para ver que é isso, e nesse documento desse historiador ele se entregou. Ele se entregou e daí ele anexou uma questão histórica tradicional norte-americana que também não faz sentido com a ida desses brasileiros, a imigração em massa brasileira, 90% é de brasileiro, inclusive o Ministério americano meio que é comandado pelo Brasil, então não adianta ele vir com aspectos históricos. E esses aspectos históricos é igreja local, congregacionalismo e assim, a igreja nos Estados Unidos não está acostumada com coisas do Brasil, sempre teve tradição de igreja local, as assembleias gerais eram em lugares diferentes, de fato né, ao longo do país, isso é real, porém, como trazer uma tradição, sendo que com a reunificação começou novamente, e com a imigração brasileira mais ainda, então isso não faz sentido. Aí eu comecei a pensar, uma pessoa que se diz de jurista, uma pessoa que eu conversei muito com ele, eu via que é um pensamento muito amplo, tudo bem estudar outros movimentos, né? Quem sou eu agora para dizer o que a pessoa vai estudar ou não, mas assim, desde o início eu focalizo na congregação cristã e nas minhas conversas eu sempre disse isso a ele. Então assim, ele ficou magoado porque a carta que ele mandou vazou e foi aí para um youtuber que eu nem sei quem é. Porém, digamos assim, entendeu?
quis entrar numa história aí. Outra coisa que não faz sentido, eu apurei, tem gente falando que isso tem a ver com a tal Federação das Congregações Cristãs, a FEINC, não tem nada a ver. A FEINC é um outro assunto que, se vocês quiserem, eu posso falar sobre esse documento. É um documento assim que ele vai simplesmente respaldar, talvez aumentar um pouco aqui a questão da central do Brás Mundial, e tem um item lá que fala, caso não funcione direito, a gente cancela isso. Aí tem YouTube já falando que vai mudar de nome, teve membros da CCB, né, irmãos meus na fé, que entrou em contato falando, vai mudar de nome a igreja. Gente, mesmo que tenha Federação das Congregações Cristãs, vai ser Congregação Cristã em Portugal, nos Estados Unidos, no México, vai ser tudo igual. E esse documento não teve nada a ver com a tentativa de golpe. Talvez tenha, e eu não saiba, não vou deixar de dizer isso. Talvez esses 5 que tentaram o golpe viram que a FEINC, a federação, vai deixar mais ali o preto no branco, estipulando a central no Brasil. Eles ficaram com medo e resolveram, pode ser, não resolveram dar o golpe, né? Vamos usar a palavra certa, pode ser, né? O fato é que está tudo em paz. A Irmandade aprovou, inclusive lá em Chicago, em Buffalo, onde há irmãos norte-americanos, está todo mundo em comunhão. E essa história de tradição de igreja local não faz mais sentido algum. Lá no início poderia, era realmente uma coisa assim, totalmente nova. Um dia eu vou falar mais sobre isso. Não dá para dizer que é congregacionalista, embora um ou outro use esse termo. Na Itália também eles falam que era congregacionalista e tal, porque se você ir pelo congregacionalismo, igreja local, cada uma reflete sobre a Bíblia, cria ali coisas, vai assim ter igrejas diferentes ao longo do tempo. E esse foi o problema de igrejas que não se organizaram. Assim, a gente vê que é ramificação, outros nomes e tal, e é normal, eles criam ali uma associação, até onde eu sei, e para eles é normal. Nessa obra não, essa obra é única no mundo inteiro. E no início não, ali na Itália, de fato, eles assim, falam com orgulho que era, né, igrejas locais, e usam até o termo congregacionalista. Mas olha o que deu. Foi os Estados Unidos e colonizaram, que é o que eles dizem lá, né, colonizaram essas igrejas. E eram congregações cristãs e passaram a se chamar Assembleia de Deus, da Itália. Umas outras, a congregação cristã pentecostal, que não quis se unir, aí tem a dos acardianos, que é um grupo mais fechado, e uma outra família começou a congregação cristã na Itália. E tem gente que diz para mim, não houve unificação na Itália. Não importa que foi um rebanhinho pequeno, mas houve sim, houve reunificação mundial, que é nesse sentido de criar uma central. É isso que eu digo, não importa se naquele país foi um pouco, que é outra coisa que me irrita quando alguém quer me dar aulinhas. E tem um monte de gente assim que quer me dar aulinhas, manda aqueles textos enormes me explicando. Gente, eu pesquiso há muito tempo, sabe? Então assim, esse acontecimento nos Estados Unidos é mais uma prova que eu estou certo, é uma união, e 5 quis romper. Olha o que aconteceu. Né? Espero que tenha ficado claro. Então, assim, aconteceu o que eu disse. Poucas pessoas se reunindo em casas ali com cadeira, sabe, assim, aquela coisa bem de princípio. Eu não sei se vai crescer, vamos ver o que vai acontecer. Então, observemos, né, futuramente. Mas o fato é que a obra está unida, né, após essa tentativa. Né? A questão da FEINC, que me falaram que tem nações que não estão aceitando, eu duvido, sinceramente eu duvido, eu tenho que averiguar mais, mas se vocês tiverem interesse de um ou outro assunto, comentem aqui e eu vou atrás na medida do possível, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Eu sou muito prolixo e falo rápido, tentei aqui falar rápido, né? Na verdade, para o vídeo não ficar muito longo, já deu 24 minutos e pouquinho. Nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus e até mais.